Você já deve ter recebido aquele elogio que depois, quando chegou em casa, ficou se questionando: será que era um elogio mesmo ou era uma ofensa? Não, porque ele me ofendeu, presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria acadêmica vindo... Certas vezes a gente vai pegar um texto e achar que ele está falando bem de alguma pessoa. A gente vai ouvir alguém e pensar que ela está elogiando a gente. Mas ela escolheu palavras para que esconda aquilo que de fato elas querem dizer. E de acordo com o lugar de fala dela, isso vai se chamar de atravessamento discursivo, tanto para aquele que fala quanto para aquele que ouve. O nosso lugar de fala dá origem àquilo que a gente diz e àquilo que a gente entende. Eu já falei disso brevemente nesse vídeo aqui. Arnaldo Jabor, um dos maiores cronistas brasileiros, certa vez esteve aqui na Bahia. E ele fez um texto que num primeiro momento é extremamente elogioso e lindo sobre a Bahia. Mas eu quero te desafiar. Será que você consegue perceber quando essa admiração vira estereótipo e preconceito? Hoje a gente vai dissecar essas palavras para que você nunca mais seja enganado por um texto bonitinho. Fica comigo até o final, porque o que eu vou lhe mostrar aqui hoje vai fazer com que você leia diferente outros textos jornalísticos, textos de vestibulares e até elogios que fazem a você. Vamos subir o monte? Vamos aqui para a leitura? Vou soltar, hein? A Bahia foi o lugar ideal para a África chegar. Não consigo ir embora da Bahia. Acabaram minhas férias e continuo aqui. Mesmo que eu viaje depois do carnaval, levarei a Bahia comigo. Não se trata de louvá-la, quero entendê-la. Não com a cabeça, mas com o corpo, com as mãos, com o nariz. Entender como um cego apalpa um objeto. Entender por que esse lugar é tão fortemente estruturado em sua aparente dispersão. Até aqui, início de texto, nada demais, ele está tentando conquistar o leitor. Beleza, elogio, segue o barco. Aí descubro que, ao contrário, a Bahia me ajuda a me entender. Não sou eu quem olha. A Bahia é que me olha de fora, inteira, sólida, secular. A paisagem me olha e fica patente minha alienação de carioca paulista. Isso aqui é interessante, ele fala, fica patente a minha alienação de carioca paulista, ou seja, ele está dizendo de onde ele vem. Ele é carioca barra paulista, ele vive transitando entre esses dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui é o lugar de fala dele. Aqui é importante a gente ver o que é que ele está querendo dizer, porque a partir de agora a gente começa a perceber qual a visão dele sobre Bahia. Vamos ver no final, na continuação do texto? Fica evidente meu isolamento diante da vida. Eu, essa estranha coisa aflita que está sempre entre um instante e outro, sem nunca ser calmo, inconsciente e feliz como um animal. Opa, aqui a gente tem um primeiro problema. Aqui ele fala, eu não paro nunca, eu nunca sou inconsciente e feliz como um animal. E ele está dizendo que aqui ele se acalma. Se aqui ele se acalma, ele está dizendo que nós somos inconscientes e felizes como animais. Querendo ou não, ele está chamando a gente de animal. Por mais que você diga que não, está escrito no texto. E isso aqui é o lugar de fala que eu disse. É a origem dele, de onde ele é. Rio de Janeiro, São Paulo. Com isso, eu não estou aqui querendo dizer que todo mundo que vem do Rio de Janeiro e de São Paulo enxerga a Bahia desse jeito. Não é essa a ideia. Mas é o contexto, é a forma como é pensada quem vem da Bahia. Na Bahia, vejo-me neurótico, obsessivo, sempre em dúvida, ansioso. Gostaria de estar na praia de Buraquinho, quieto, dentro do mar, como um peixe, como parte da geografia e não fora dela. Ninguém aqui se observa vivendo. Eu adoro essa frase quando ele diz, ninguém aqui se observa vivendo. Se você é da Bahia e está me acompanhando, me diga que hora você acorda para poder trabalhar e para poder estudar. Quem acorda às 5 horas da manhã para poder trabalhar e estudar, se encontra vivendo sim, se observa vivendo sim. Por quê? Porque ninguém queria acordar às 5 horas da manhã para poder trabalhar. E outra, quem está trabalhando durante o carnaval, por exemplo, é o baiano. Então a gente não para quando o pessoal do sul está se divertindo. Mas vamos continuar o texto. Salvador não é uma cidade partida, como é o Rio, nem a cidade que expele seus escravos, como São Paulo, que um dia será castigada, estrangulada por sua periferia. Aqui, de alguma forma misteriosa, os pobres e negros, mesmo sem posses, são donos da cidade. Eu não entendi muito bem. Os pobres e negros, mesmo sem posse, são donos da cidade.
Será que ele está falando das pessoas que andam pelas ruas, ou dos moradores de rua e dizendo que isso é normal? Salvador não é uma cidade partida. Se você for conhecer Salvador, você vai perceber que ela é muito partida assim. Ao mesmo momento que você tem bairros nobres, ao redor existem comunidades. Então você está vendo a diferença social brutalmente ali. Ele está falando de um lugar que só veio conhecer talvez o Pelourinho e as praias da cidade. Então, por esse ponto de vista, talvez não seja partida, mas Salvador é partida sim, tem vários problemas sim. Mas vamos continuar o texto porque tem muita coisa interessante aqui. A cultura africana que chegou nos navios negreiros, entre fezes e sangue, parece ter encontrado a região ideal nesse promontório, boiando sobre o mar. Peraí. A cultura africana que chegou, parece que simplesmente chegaram aqui, que eles não foram sequestrados e não foram obrigados a trabalhar aqui e que não teve toda a história que a gente conhece em relação à escravidão. Essa parte aqui tá um pouquinho complicada, viu, Jabó? Batido de um vento geral para fundar uma cidade erótica e religiosa, plantada nos 5 sentidos, fluindo do corpo e da terra. Cidade erótica e religiosa, ou seja, o turismo sexual está falando alto aqui. Além disso, a parte religiosa que muita gente do sul fala, né? Ah, eu gosto da Bahia porque a Bahia é energia, tal. Cuidado com esse falar, viu, gente? Cuidado com esse falar, porque sim, a gente tem uma religiosidade muito forte, o candomblé é muito forte, a Igreja Católica também ainda é muito forte e esse sincretismo ainda existe, mas essa questão de energia esconde muita coisa, inclusive racismo. Porque quando a gente fala de energia e sincretismo, inclusive é uma luta que surgiu hoje aqui na Bahia também, a gente está fazendo manutenção de um racismo religioso que exclui o candomblé, exclui a umbanda e mantém o catolicismo ainda muito forte. Então a gente precisa parar um pouquinho com essa leitura. Mas eu entendo esse ponto de vista aqui no sentido de que Arnaldo Jabó já era uma pessoa com uma certa idade e uma construção histórica que ainda enxerga a Bahia dessa maneira. Entretanto, cuidado para não cair no achar que aqui ele está só elogiando. Mas vamos continuar. Os casarios subiram os montes, desceram em vales por necessidade dos colonos e escravos do passado. O espaço urbano foi desenhado pelo desejo dos homens. A Bahia foi o lugar perfeito para a África chegar. Tudo se sincretiza, natureza e cultura. Espírito e matéria se unem como um bloco só. Tudo se sincretiza, é justamente aquilo que eu acabei de falar. Quando a gente fala de sincretismo, o sincretismo na verdade oculta alguma coisa, mas vamos seguir. Amores e vinganças fluem no sangue dos galos e dos bodes. Esperanças queimam nas velas de 7 dias. Todas as coisas se amontoam num grande procedimento barroco de não deixar vazio algum. Nada que sobre, que fique fora, nada que isole matéria e gente. Os deuses não estão no Olimpo. São terrenos e florestais. Estão na rua, no dendê, dentro da planta. Consciência e realidade não se dividem. O povo e o mundo são a mesma coisa. E isso aplaca as neuroses, as alienações das megacidades, onde o homem é um pobre diabo perdido no meio dos viadutos. Como nas fotos do Mário Cravo Neto, tudo se une em um só bloco. O alvo pato e a mão negra, a mulher nua e a pedra, o nadador, o sol e a água, as frutas, os cestos e as bocas. Aqui tem algumas coisas que ele falou, mas que eu já falei, por isso que eu tô deixando passar, tá, gente? Vamos seguindo. As plantas e os pés, os búzios e os segredos, os santos e os orixás, as mãos e o tambor, a fome e a carne, o sexo e a comida. Tenho uma espécie de inveja e saudade dessa cultura integrada, dessa sociedade secreta que vejo nos olhares das pessoas falando entre si, uma língua muda que não entendo. Tenho inveja da palpabilidade de suas vidas materiais. Tenho inveja da grande tribo popular que adivinho nos becos e ladeiras, das pessoas que riem e dançam nas beiras de calçada, que se amam na beira-mar. Tenho inveja dessa cultura calma que vive no presente. Cultura calma que vive no presente. Cultura preguiçosa. Gente, a gente sabe muito bem que aqui na Bahia tem muita gente estressada. Aqui em Salvador tem muita gente estressada. E é natural. Onde tem ser humano tem isso.
Como é que surge essa história de baiano preguiçoso? Primeiro, a imagem de Dorival Caymmi deitado numa rede tocando violão. Isso é algo que gera essa imagem de baiano preguiçoso. Segundo, o turismo. Salvador é uma cidade turística. Então, se a gente vende essa ideia de que aqui é a terra do descanso, é a terra da preguiça, a gente consegue atrair as pessoas para cá. Só que isso, de alguma forma, foi gerando um problema. Porque a gente vai vendo que as pessoas pensam que aqui na Bahia todo mundo é preguiçoso e ninguém quer trabalhar. Então essas pessoas não percebem que aqui as pessoas trabalham de domingo a domingo. Aqui a gente também tem, infelizmente, escala 6:1. Aqui a gente tem pessoas que trabalham duro no carnaval, pessoas que estão morando na rua, essa cidade partida que a gente tem, e que essa relação que parece de amigo entre as pessoas do dia a dia, que ele não sei de onde tirou, não existe. Basta você olhar que existem pessoas por aí que quando vêm outras um pouco mal vestidas já começam a andar um pouco mais rápido, quer se afastar, e as nossas casas têm muros cada vez mais altos, tem guaritas cada vez mais altas. E a gente tem o advento de vários condomínios por aí que isolam, que são verdadeiras cidades dentro da cidade. Mas vamos continuar o vídeo. Coisa que não temos mais nas cidades partidas, sem passado e com um futuro que não cessa de não chegar. Nesta época maníaca e americana, que se esvai sem repouso, aqui há o ritmo do prazer, a sábia preguiça solar de que falou Oswald e que Caymmi professa. A sábia preguiça solar que falou Oswald e que Caymmi professa. A civilização que os escravos trouxeram criou essa grande suavidade. Peraí. Ele fala, a civilização que os escravos trouxeram criou essa grande suavidade. Como se os escravos fossem só umas pessoas que estavam aqui trabalhando, como se fosse uma profissão, né? Eles trouxeram para cá, assim, tranquilamente, e criou essa grande suavidade. Como é que você tem no mesmo texto, na mesma linha, a palavra escravo e suavidade? Isso para mim não casa. Isso para mim é preconceituoso. Esse mistério sem transcendência, esse cotidiano sem ansiedade, essa alegria sem meta, essa felicidade sem pressa. Aqui a cultura vem antes da lei. Aqui o soldado na guarita é um negro com passado e orixás dentro da roupa de soldado. O bombeiro, o vendedor, o pescador, o vagabundo se comunicam e existem antes das roupagens da sociedade. Mentira, as roupagens da sociedade vêm antes da relação. Até se travestem, se fantasiam de si mesmos nos horrendos resorts, caretas da burguesia, mas não perdem a alma para o diabo, defendidos pela vigilância de seus exus. A sinistra modernidade tenta adquirir a Bahia, possuí-la, apropriar-se das praias, das ilhas, dos panoramas. Peraí, vamos lá. A questão da modernidade é um ponto. Ele fala que aqui a sinistra modernidade quer tomar conta da Bahia. A modernidade tem que chegar para todo mundo. Lógico que a gente não pode descaracterizar a cultura local desses lugares. Mas esse olhar é um olhar muitas vezes que não quer que aquele lugar que serve para descanso desenvolva. A modernidade precisa chegar. E eu falo isso porque muitas vezes eu mesmo já pensei dessa maneira. Quando eu era moleque que ia para a roça, lá não tinha energia, lá era um lugar bem bucólico. E eu realmente não gostaria que chegasse energia, isso quando eu era moleque, como eu estava dizendo, porque ali era meu lugar de descanso. Só que eu não estou pensando que existem pessoas que moram lá e que precisam que a energia chegue e que precisam viver bem. Da mesma maneira, alguém que acha que a modernidade não pode chegar na Bahia. Esse olhar é de que conhece só o Pelourinho, não conhece a região da Avenida Tancredo Neves, não conhece a Avenida Paralela, não conhece aquelas regiões que se desenvolveram e que precisam se desenvolver para que a cidade cresça e que o país cresça também, né? Então, esse olhar é um olhar que atrasa, é necessário ficar atento também a isso. Vamos seguir que o texto está acabando. Mas mesmo o progresso urbano e tecnológico aqui fica domado de certo modo pela cultura, que resiste a esses embates. Os balneários turísticos aqui me parecem meio patéticos, meio Miami, na vivência luxuosa dos acarajés, camarões e uísques trazidos por serviçais iaôs e mordomos de cabeça feita. Aqui não se veem os rostos torturados dos miseráveis do Rio e São Paulo. A pobreza tem uma religião terrena costurando tudo. Peraí, não se veem os rostos
das pessoas torturadas, realmente ele não andou onde deveria andar para poder ver isso. As festas do ano inteiro não são diversionistas, orgiásticas para divertir, são para integrar. As festas do ano inteiro, aqui só tem festa em janeiro e em alguns momentos específicos, mas a gente não tem festa o ano inteiro. A gente vende isso por conta do turismo, mas não é bem assim, né? As festas têm uma religiosidade pagã. Ah, peraí, ele fala que são feitas para integrar. Também não, as festas são caríssimas muitas vezes. Tem as festas de bairro, as festas de largo, mas muitas vezes são caras. Seguindo. De pagã, sem sacrifícios, sem asceses torturadas de olhos virados para o céu. Nada sobrou do barroco europeu sofrido. Só prosperou o barroco gordo, pansexual, com as frutas, os anjinhos nus, os refolhos e ouropéis, invadindo o convulsivo barroco da Contra-Reforma, com as curvas carnavalescas nas igrejas, cheias de cariate despeitudas. Novamente, o que é que ele está fazendo aqui? Falando do turismo sexual. Peitudas, sexys, gostosas, como as mulatas do Pelourinho. Não é uma sociedade, mas um grande ritual em funcionamento. Adoro isso. A Bahia não é uma sociedade, é um ritual em funcionamento. Pelo amor de Deus, né, gente? Se a gente não tem uma estruturação, a cidade não funciona. É uma sociedade, sim, não é um ritual. Ritual é religioso. A gente não vive uma sociedade religiosa. Ou vive. O que é que você acha disso? Deixa aí nos comentários. Ah, e não esquece de dar o like, viu? Isso ajuda a gente se você estiver gostando. O Brasil aflito, injusto, imundo, inóspito, devia aspirar a ser Bahia. Aqui dá para esquecer o jogo sujo do Congresso em Brasília. Eu nem vou falar nada sobre isso. Revelando a face oculta dos bandidos com imunidade, emporcalhando a democracia. Aqui você não morre afogado na enchente da marginal Tietê. Não morre afogado na enchente, mas morre de desabamento de terra. Nem o Ronaldinho é assaltado com revólver na cabeça. Mas Mário Kertz, um dos ex-prefeitos daqui de Salvador, foi. Não conheço lugar mais naturalmente democrático. E, por isso, não consigo ir embora. Vou comprar uma camiseta no stress e ficar bebendo frappé de coco para sempre. Não. Ah, Arnaldo, pode ir embora, velho. Pode ir embora, na moral. Bom, a ideia desse vídeo aqui não é falar mal do Arnaldo Jabor. Não é isso que eu quero não, gente. Eu só quero analisar um texto de uma pessoa que não nasceu na Bahia e que fala sobre a Bahia. E como esse olhar pode ser deturpado justamente pela construção social e histórica dele. Arnaldo Jabor nasceu no Rio de Janeiro. E o olhar que o pessoal do Sudeste tem sobre a Bahia, sobretudo quando a gente manda informações também que constroem esse olhar, que ajudam a construir esse olhar, faz com que ele escreva esse tipo de texto pra gente. E se a gente não observar direito, a gente cai na armadilha de que esse texto é elogioso sem ser. E você não é o único que vai ter esse olhar, não. Inclusive, eu coloquei esse texto na inteligência artificial do Google e o Gemini acredita que esse texto é elogioso. E de fato tem traço sim de elogio. É um texto bem escrito. E quando eu falo bem escrito, eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que está ali, não. Senão eu não estava fazendo esse texto. Mas é um texto bem escrito, com boas escolhas de palavra, para que as pessoas possam enxergar a Bahia daquele jeito. Nós baianos provavelmente não gostemos daquilo que a gente leu, mas outras pessoas de outros estados podem concordar tranquilamente com isso. Inclusive eu já usei esse texto no cursinho que eu dava aula em Minas Gerais, e lá as pessoas enxergaram esse texto como elogioso, e só depois da gente dissecar que perceberam que não era tão elogioso assim. Mas e você, o que é que achou desse texto? Deixa aí nos comentários, não esquece de dar o like, dar o joinha e se inscrever no canal para ajudar a gente, beleza? Vou ficando por aqui, vamos subir um monte, fui!